Olá pessoal, muito bom dia! Nós estamos no final da temporada, na última semana da temporada virginiana, portanto eu acho que cabe a gente falar hoje sobre as qualidades sombrias do signo de Virgem. Já fiz outros vídeos sobre as qualidades sombrias, por exemplo, de Aquário, de Peixes. Não fiz sobre outros signos, porque enfim, o mundo estava acabando nesses períodos e hoje, como está um dia mais tranquilo, dá tempo da gente ir mais a fundo sobre questões psicológicas de cada signo. Então, portanto, hoje temos tempo para falar um pouco sobre as 10 qualidades sombrias do signo de Virgem. Bom, por que não falar defeitos? Acho que defeitos é uma expressão utilizada pelo senso comum. Nós que trabalhamos com psicologia profunda, vamos falar sobre aspectos sombrios, porque pelo menos dentro da perspectiva junguiana, e Jung dialoga muito bem com a astrologia, ele mesmo chamava a astrologia de uma psicologia antiga. É muito importante que a gente entenda o que está à sombra. E o que está à sombra não é algo absolutamente nefasto ou condenável, é algo que não está à luz. O que está à luz, portanto, é o que é consciente da gente, que a gente sabe que acontece com a gente, que a gente percebe. O que está à sombra é o que está inconsciente. Portanto, é tão importante a gente falar de aspectos sombrios, porque se a gente consegue revelar o que está à sombra, tirar dos porões, tirar do desconhecido aquilo que acontece conosco, a gente toma consciência sobre determinados comportamentos, sobre determinados princípios e narrativas internas que acontecem dentro da gente. Então, finalmente, a gente pode agir sobre isso. Bom, antes de mais nada, sejam muito bem-vindos ao canal da Astróloga. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Aline Macari, sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e venha com a gente. Vamos tentar entender como começam esses princípios sombrios no signo de Virgem? Bom, antes de mais nada, a gente precisa entender um princípio que tem total relação com o signo de Virgem, e eu acredito que muitas dessas qualidades sombrias advêm desse princípio, dessa questão primeira. Antes de mais nada, vamos entender, de acordo com o texto que eu escrevo, e que sempre serve de base para as nossas reflexões aqui no YouTube, vamos entender que isso sempre funciona em relação, em conexão com a natureza. A gente está falando de macrocosmo e de microcosmo o tempo todo. Portanto, o que acontece em cima, acontece embaixo, assim na Terra como no céu. Então, se a gente está falando de ciclos, um dos ciclos mais importantes que a gente que estuda astrologia tem que prestar atenção é nos ciclos da natureza. A astrologia nada mais é do que uma profunda observação dos ciclos e das sabedorias, das narrativas envolvidas nos ciclos naturais. Mas eu chamaria atenção para o ciclo maior de todos e o mais importante, que a gente sempre tem que estar muito atento. São as 4 estações. Nós temos os 12 signos da roda zodiacal e para nós da astrologia estamos sempre referenciados como realidade simbólica no hemisfério norte. Portanto, daqui a pouco a gente entra no outono no hemisfério norte e na primavera aqui no hemisfério sul. Mas a roda zodiacal é dividida em 12 signos. De Áries até Virgem, Virgem é o último signo dessa primeira parte da narrativa, da primeira parte da história, e depois de Libra a Peixes, nós temos a segunda parte da história. A primeira parte da história é uma história de desenvolvimentos pessoais. De Libra a Peixes, nós estamos falando de uma parte do desenvolvimento social da vida da gente. Quando a gente está no último signo da primeira parte dessa narrativa, da primeira parte da história, em Virgem, a gente tem uma preocupação muito grande com o que passa para o lado de lá. Para o lado de lá só podem passar as melhores sementes. E em se tratando de sementes que serão plantadas na segunda parte dessa história, a gente pode entender muita coisa. A gente pode entender ideias, projetos, amores, princípios, vontades. Tudo isso a gente pode entender como sementes. Entretanto, só passa para o lado de lá aquilo que tem altíssima qualidade. As melhores sementes. Aquelas que passaram por um alto padrão de qualificação, organização, mérito e tudo isso por meio de um grande foco em trabalho, saúde e aprimoramento, que eu sempre costumo dizer aqui no trabalho, no canal da Astróloga, que os pontos fundamentais de Virgem são trabalho, saúde e aprimoramento. Então, tendo boa saúde, essa semente passa para o lado de lá.
tendo se qualificado por meio do trabalho, essa semente passa para o lado de lá. E é nesse pedacinho dessa narrativa, nesse papel fundamental de Virgem, que moram várias das suas questões sombrias. Vamos voltar para o texto. Bom, por isso, como eu digo, ele seleciona, organiza, qualifica e aprimora segundo altíssimos padrões de qualidade. E desta dinâmica interna que reverbera de dentro de tantas pessoas com aspectos importantes em Virgem, geralmente pessoas com Sol ascendente ou Lua em Virgem, que a gente tem o desenvolvimento das perspectivas comportamentais mais luminosas, mas também as mais sombrias. Vamos às sombrias? A partir de agora a gente fala sobre os 10 aspectos sombrios do signo de Virgem. O primeiro deles, a perfeição. É preciso ser perfeito para passar para o lado de lá, para a segunda parte da narrativa. Do contrário, não seguiremos a segunda parte da viagem entre os signos de Libra e Peixes. É por isso que Virgem é o fiscal. Ele fiscaliza tudo, ele é o controle de qualidade. Aí a gente entra numa segunda perspectiva que tem a ver com comportamento sombrio, o altíssimo grau de exigência. O fiscal é aquele que tem altíssimos graus de exigência, o que pode ser muito difícil para quem convive com ele, mas não apenas para quem convive com ele. O alto grau de exigência dos virginianos é, acima de tudo, sobre eles mesmos. Eles não se perdoam. É muito importante ter isso em mente. 3. Crítica. Tal grau de exigência forma pessoas muito críticas. A capacidade analítica de Virgem é tão evoluída que argumentar com ele é difícil. Ele já checou, já analisou, já teve 1000 perspectivas, já traçou várias possibilidades e você ainda está lá atrás. O cara é muito especializado, ele é muito qualificado, então ele se torna uma pessoa altamente crítica, né? E suas críticas geralmente são certeiras, pois ele já identificou o que funciona e o que não funciona em você, nos outros e no mundo. Essa questão da crítica leva a um quarto ponto que eu chamo de o desmerecimento. Como são exigentes e críticos, podem desmerecer o trabalho dos outros, trazendo uma dose de realidade na fala que nem sempre agrada àqueles que são criticados. A crítica construtiva é sempre muito bem-vinda. Do contrário, eles vão apenas massacrar as pessoas. Então eles podem desmerecer o trabalho dos outros porque eles são muito críticos, muito exigentes e sempre preocupados com a perfeição. Isso tudo leva ao quinto ponto. É por isso que, com todos esses comportamentos reunidos, Virgem pode ser o workaholic do zodíaco, porque ele só vai se tornar perfeito se ele trabalhar até cansar. Então, ao lado dessa gente tão dedicada, qualquer pessoa, como escrevo no texto de hoje, pode parecer um malandro ou um incompetente. Quem já não teve essa sensação de, às vezes, estar do lado de um pai, um chefe, a esposa, um marido, um irmão com aspectos sombrios em Virgem, onde você se sente um malandro ou um incompetente porque ele é muito mais dedicado que você, ele é muito melhor que você. Só que isso acarreta no que eu chamo de ponto número 6, adoecimento físico. A exigência com o mundo e com os outros e com ele mesmo faz ele gastar níveis de energia que nem ele tem. E é por isso que podem ser vítimas do que eu escrevo no texto de hoje, de estresse, síndrome de burnout, lesões por esforços repetitivos, tendinite, bursite e muitas ites por aí. O adoecimento físico pode levar ao adoecimento psíquico, né? Além de doenças somáticas, os virginianos também podem viver doenças psicossomáticas, e aí está ali o corpo gritando, dizendo, conversando com ele que é preciso encontrar um limite. Por isso é muito comum em algumas pessoas com aspectos sombrios em Virgem viverem TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, compulsões alimentares, onde ele não consegue parar e não consegue controlar, inclusive porque a gente está falando de um comportamento inconsciente, não é? A pessoa é tomada por esse comportamento, é um comportamento sombrio. E falo também de manias, mania de limpeza, mania de organização, mania de classificação, e aí a pessoa pode ficar maníaca e compulsiva.
Tudo isso é super complicado e nos leva ao ponto número 8, hipocondrismo. Sim, os virginianos podem ser hipocondríacos, porque como eles sabem sobre o funcionamento de tudo, o funcionamento do mundo e o funcionamento dos próprios corpos, né, de como o corpo deles funciona por dentro, eles são super preocupados com isso, com os mecanismos internos, físicos e psíquicos, eles podem ficar apavorados de ficarem doentes. E por que ficam apavorados em ficarem doentes? Porque é o signo que cuida de trabalho e saúde, eles se automedicam. Então muitos virginianos com aspectos sombrios em Virgem se automedicam. E aí isso acaba acarretando num outro problema. Isso tudo leva ao nosso ponto número 9, que eu chamo de apego excessivo. Diante de um roteiro que envolve uma alta carga de controle, sim, eles são controladores, eles não são os fiscais. Sobre eles e sobre o mundo ao redor se sentem sobrecarregados e ao mesmo tempo de alguma maneira responsáveis pelo funcionamento de tudo. Uma mãe virginiana é uma mãe que carrega tudo nas costas. Um pai virginiano é um pai que carrega tudo nas costas. Um chefe são pessoas que não conseguem delegar responsabilidades, acabam assumindo o que a gente chama de complexo de Atlas, né? O Atlas, a figura da mitologia que carrega o mundo nas costas, e aí como eles se tornam responsáveis por tudo, tudo fica muito pesado e muito denso. Bom, portanto é tão importante desapegar, e aí que a gente entra no ponto número 10, que é onde a gente pode vir a encontrar algum equilíbrio para todas essas relações, que eu chamo de o detalhe e o todo. Virgem é o signo da minúcia, do detalhe, do micro. Às vezes ele se apega tanto a isso que ele não consegue perceber o macro, ele não consegue ter uma overview, ele não consegue ter uma perspectiva mais ampla, mais macro das coisas. Às vezes a mãe está tão preocupada com o detalhe da organização da casa que ela não está percebendo a dinâmica que está acontecendo com os filhos, como os filhos estão crescendo, como os adolescentes da casa estão evoluindo, lidando com outras coisas, com, enfim, 1000 princípios, né? E quem tem essa perspectiva de um olhar macro é o signo oposto e complementar à Virgem, é Peixes. Então a gente está falando de um eixo zodiacal do detalhe e do micro e da amplitude, da fusão das coisas, do macro. Não é que é Peixes. Seria muito importante que Virgem, tanto Virgem quanto Peixes, já fiz um vídeo aqui sobre as 10 qualidades sombrias de Peixes, encontrassem um ponto médio, o que o nosso irmão Buda chama de o caminho do meio, para a gente conseguir viver com mais equilíbrio todas essas perspectivas que podem ser muito complicadas para Virgem. Então, uma das coisas mais importantes que Virgem tem que fazer é deixar ir, deixar ser, deixar a vida entrar, se permitir e se permitir inclusive ser imperfeito. Uma das perguntas importantes que a gente pode fazer para virginianos que estão possuídos, em alguma medida, é uma possessão arquetípica, estão possuídos por um arquétipo, estão possuídos por um comportamento sombrio. Que semente é essa que você tem que preservar e que perfeição é essa que você não pode largar, né? Como eu finalizo no texto de hoje, essa foi uma sugestão de 10 qualidades sombrias presentes no comportamento virginiano, mas obviamente há outras, e obviamente que a partir de cada um desses 10 pontos a gente poderia ter vários outros pontos, e a nossa conversa poderia não acabar por hoje. Para a psicologia junguiana e arquetípica, quanto mais tomamos consciência dos porquês dos nossos mecanismos pautados nas nossas narrativas internas e inconscientes, mais nos tornamos donos dos nossos próprios destinos. Por que estudar astrologia? Por que estudar psicologia junguiana? Porque cada vez mais, quanto mais a gente toma consciência dos arquétipos que nos possuem, que nos tomam e que às vezes nos controlam, mais a gente entende e revela, tira das sombras esse comportamento sombrio, olha para ele, dialoga com ele e faz as pazes com ele. E aí a gente vai vivendo uma vida cada vez mais consciente, mais saudável e, como eu disse, tendo um pouco mais das rédeas dos nossos destinos nas nossas mãos. Eu gostaria de ler os seus comentários, vamos conversando? Eu acho que isso dá pano para manga, queria muito saber sobre o que vocês pensam sobre tudo isso. A gente se encontra de novo no canal amanhã. Eu acho que esse pode ser um conteúdo muito interessante para você compartilhar com seus amigos e com suas amigas que têm aspectos importantes em Virgem. Enfim, a gente
Segue no canal, a gente se encontra de novo amanhã. Como eu disse, que o céu nos guie e que o amor, acima de tudo, nos transforme.